Olá, segundo ano. Então, vamos mais uma aula, mais uma videoaula, né? De redação. E hoje eu venho propor a vocês um tema, né? Um tema do Enem 2005, que fala sobre o trabalho infantil na sociedade brasileira. Então, o que precisa ser feito, né? Vamos lembrar, né, das aulas anteriores, onde nós aprendemos a estrutura de um texto dissertativo, né? Texto dissertativo argumentativo. Primeiro a estrutura básica, né? Que precisa ter esse texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não pode deixar de ter essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Diferente de um texto dissertativo expositivo, o texto dissertativo argumentativo ele tem a finalidade de defender uma ideia, né? O autor vai defender a sua ideia, né? Então, você já vai, ao produzir esse tipo de texto, né? Você já vai ler essa proposta, né? Antes, né? Entender do que fala essa proposta. Fazer perguntas, né, sobre essa proposta. Vai montando um esquema de redação, onde você vai fazendo perguntas, né, e obtendo respostas sobre o assunto. O que trata o trabalho infantil? Há alguma proibição sobre o trabalho infantil? Existem leis que falam a questão de ser está atrapalhando, né, a formação das crianças através do trabalho infantil, do erro, da infração, né, contra a criança, do crime contra a criança, né, de colocá-la, né, trabalhando de maneira precoce. Então se faz várias perguntas, né, quais são os pontos negativos disso, né? Qual a causa? O que causa a criança vir, né, trabalhar de maneira tão precoce? Então eu vou fazendo perguntas sobre esse tema e vou montando meu esqueminha de redação. É através dessas perguntas que eu vou criando ideias, né? Vou trazendo informações, né, sobre o assunto, de maneira que aí eu possa me posicionar sobre esse assunto, né? Então eu faço esse esqueminha de redação e vou separá-los, né? No caso as respostas, separá-las e vou ali montar, né, uma ideia daquilo que eu quero defender, ok? Aí lembrando que primeiro passo é a introdução, né? Que tipo de introdução eu posso utilizar para redigir esse texto dissertativo, argumentativo? Veja lá o tema: o trabalho infantil na sociedade brasileira. Qual a introdução que cabe? Uma frase declarativa, né? Uma citação direta, né? Uma citação direta de alguém que fale sobre o recorte histórico. Caberia nesse tipo de texto dissertativo? Qual é o mais adequado? Então eu preciso entender a proposta, eu preciso ler essa proposta e perceber que tipo de que tipo de introdução será mais adequada para iniciar a minha redação, ok? Então eu já me posicionei,
já apresentei na minha introdução, contextualizei de maneira que quem lê já saiba do que se trata, qual a ideia que eu estou defendendo, né? E vem o desenvolvimento, que é a maior parte do texto, e agora você vai começar a argumentar, né? Então, o que você precisa ver no desenvolvimento, né? O que você precisa perceber em relação ao tema que foi proposto ou que você vai desenvolver, né? O trabalho infantil na sociedade brasileira é errado. Quais são as causas, né? Quais são as causas? Quais são as consequências? Quais exemplos eu posso citar como argumento? Quais fontes eu posso citar para falar sobre alguma coisa que vai confirmar que prejudica a criança, esse trabalho precoce? Eu posso citar fonte. Posso citar argumentos de autoridade, alguém que fala sobre esse assunto, né? Citar o argumento, citar quem falou, e depois eu vou me posicionar em cima desse assunto, né? Então veja a maneira que você tem para ir desenvolvendo, né? Mostrando as causas, mostrando as consequências, citando exemplos, citando fontes que vão trazer informações de porcentagens ou algumas informações que venham a reforçar a sua argumentação, né, a defesa de sua ideia. Um argumento de autoridade também, alguém que possa falar sobre esse assunto, que fale sobre, né, e que vai dar maior credibilidade, né, confirmando aquilo que você está falando na produção do seu texto, né? Então aí está uma ideia da introdução e do desenvolvimento, né? Claro, o desenvolvimento tem que estar ligado à introdução. Veja a maneira de ligar para que haja coesão sequencial, né? Preste atenção na hora de utilizar os elementos de coesão, né? Prestando bastante atenção para utilizarmos os elementos de coesão adequadamente. Para que tenha sentido, né? E tenha coerência, né? A sequência daquilo que você está produzindo, né? A introdução, o desenvolvimento tem que estar ligado à introdução. E muito bem. E depois que você utilizou as formas de argumentar, né? Depois que você trabalhou os parágrafos, se posicionou, argumentou, mostrou causas e consequências. Bem, se você foi contra o trabalho infantil, se você mostrou causas, se você mostrou consequências, se você exemplificou, deu exemplos, se você citou fontes de porcentagem, de informações com fontes seguras, tem que citar as fontes, não pode deixar de citar as fontes. Se você fez tudo isso, causas e consequências, agora é hora de fechar a sua redação. Então, como é que vai ser o fechamento da sua redação, né? Veja que o trabalho infantil também é uma questão social, né? Envolve problemas sociais, né? Por que a criança vem para a rua trabalhar? Será que é porque ela quer? Ela não preferia estar brincando, né? Ela não preferia estar estudando? Por que será que ela vem para a rua, né? N motivos, né? Podemos abordar, né? E por conta disso, né, das causas e consequências, se você citou, agora é hora de você dar uma resposta, né? Aí vem a intervenção, a sua intervenção, né? Então você vai fechar a sua redação
agora dando sequência àquilo que você falou no desenvolvimento. Veja, eu não posso acrescentar mais nenhuma ideia na minha conclusão. Eu não posso acrescentar ideia na minha conclusão. Eu só posso fechar, eu só posso encerrar a minha redação, concluindo em cima de tudo aquilo que eu argumentei, trazer agora um fechamento e trazer a minha intervenção, ou seja, eu vou trazer uma sugestão de solução, né? Qual a solução? Ou quais os caminhos que eu posso percorrer para trazer essa solução? Então, aqui vai a sua intervenção. A intervenção que tem que estar dando sequência ao desenvolvimento de tudo aquilo que você foi falado. Tudo aquilo que foi falado, defendido, argumentado. E agora é o fechamento, né? É hora de fechar a sua redação com uma conclusão, né? No caso, uma intervenção, né? Aos moldes do Enem, né? Uma intervenção, né? Sugestão em cima do teu desenvolvimento. Então, vimos aqui a proposta de redação do Enem 2005, né? Para você produzir um texto dissertativo argumentativo sobre esse tema, né? O trabalho infantil na sociedade brasileira, né? Então, fiquemos atentos na hora de produzir esse texto, né? Uma questão que é muito relevante no Enem, né? A questão de utilizar bem os elementos de coesão, né? Os elementos que você vai trabalhar, o parágrafo, né? Cada parágrafo é ligar para evitar a repetição de palavras, né? Saber utilizar esses elementos, né? Os pronomes demonstrativos. Saber utilizar todos os elementos de coesão de maneira adequada para que seu texto tenha coesão e tenha coerência na hora de quem for ler, né, entenda perfeitamente o que você quis dizer. E não só utilizar os elementos, mas atenção na hora de produzir o seu texto. Que às vezes você quer dizer uma coisa e escreve outra por falta de atenção. A atenção também é muito importante. Escreveu? Releia para ver se não ficou nada errado, né? Eu preciso reler o texto, né, para ver se eu não me equivoquei em algo que eu escrevi, deixei de escrever uma palavra que vai mudar todo o sentido daquilo que eu quis dizer. É importante prestar atenção. Estou dizendo porque eu tenho pego redações que aconteceram isso, né? Que a parte a segunda, né? A segunda parte do desenvolvimento contradiz a primeira, né? Porque na primeira ele fala uma coisa e na segunda ele fala outra porque esqueceu de uma determinada palavra, né? Que fez mudar todo o sentido da ideia que queria passar, né? Então, não só as palavras, as vírgulas também no lugar inadequado podem mudar o sentido de uma palavra, de uma frase, né? Então, bastante atenção na hora de pontuar, né? Principalmente as vírgulas, né? Que dependendo do local, você pode mudar o sentido de uma frase, né? E o entendimento por conta do leitor, né? Quando ele for ler, né? E se a vírgula estiver no lugar que possa mudar esse sentido da palavra, da frase, acaba seu texto ficando sem coerência, né? Quando se lê. E a questão da pontuação também, muita atenção, né? Pontuação e acentuação. Não deixe de acentuar, né? Acentue de forma
correta. E na dúvida, na hora de pontuar, se você tem dúvida se há ou não aquela pontuação, às vezes é melhor omitir, né? Que é mais fácil passar por omissão do que quando a gente erra colocando sem ter certeza. Ok? Então fica as dicas aí, façam os exercícios e até faça essa produção de texto. Essa produção de texto já vale para o 4º bimestre, como exercício do portfólio, e até a nossa próxima aula online. Né? E na aula online eu vou falar sobre posicionamento temático. Ok? Um forte abraço em todos.